Estamos estudando princípios fundamentais, os 15 princípios fundamentais do Espiritismo. E já estudamos esses anteriores aqui: Deus, Jesus, Espírito, Perispírito, evolução, livre-arbítrio, lei de causa e efeito, sempre correlacionando com os outros 15. Aqui estão 8, tem mais 7 ali para frente, que a gente vai acessando na proporção que formos caminhando. E hoje estamos estudando reencarnação. No nosso primeiro vídeo de hoje, nós associamos reencarnação a perispírito. Perispírito. Agora, nós vamos fazer uma associação de reencarnação com livre-arbítrio. Ok? Livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? O que é livre-arbítrio? Faz o que você quiser, o problema é seu. Definição bacana. Aí vem o apóstolo Paulo e fala assim: tudo me é lícito fazer, mas nem tudo me convém. Porque o problema a gente só descobre que o problema é da gente quando a gente percebe a ilicitude do exercício da nossa liberdade. Porque tudo carrega efeitos. Aí nós caímos na lei de causa e efeito. Tanto é que, na sequência, o livre-arbítrio antecede, pela ordem, a lei de causa e efeito. Porque o que nós fazemos aqui, a lei de causa e efeito confere lá. Então, você tem a liberdade. Na proporção em que nós vamos identificando com clareza a diferença que há entre liberdade e libertinagem, a gente vai encontrando caminhos mais seguros para a nossa vida. Porque cada reencarnação é um produto das escolhas que nós fazemos. Nós hoje somos exatamente um produto das escolhas que nós fazemos com o nosso livre-arbítrio. E estamos exatamente sob a égide da lei de causa e efeito, que vem conferir o que nós temos escolhido. O que Jesus fala para nós sobre isso? Seja o vosso dizer sim, sim, não, não. Como é que a gente tem se comportado? O que ele fala mais? Entrai pela porta estreita. O que é a porta estreita? É aquela porta que cabe o que o nosso raciocínio passa pelo crivo do nosso raciocínio, do nosso coração, e muitas vezes a gente deixa essa porta muito larga e passa boi e passa boiada. Entrai pela porta estreita. Poucos conseguem entrar por ela. E evite a porta larga, porque a larga é a porta da perdição. Ele fala para nós. Ele nos ensina assim. O que ele está falando, gente? Faça escolhas. Faça escolhas. Porque a gente às vezes nem escolhe direito. Deixa levar, deixa a vida me levar, a vida leva eu e vai assim. É o nosso querido Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E a gente às vezes se embarca nessa aí. E vai nas ondas que vão surgindo e parece que... Ou seja, nós precisamos de adquirir uma autonomia. Uma identidade. Sim, nós precisamos de adquirir essa autonomia. Da gente ficar independente das ondas, independente das frentes. E que a gente tenha uma consciência própria de si. Isso que o Espiritismo vem trazer para cada um de nós hoje. Para situar cada um de nós quem nós somos, onde nós estamos, o que nós viemos fazer aqui, de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que será de nós. Opa, já achamos 6 alternativas que o Espiritismo traz para nós, para a gente refletir. Quem nós somos? Somos Espírito. Nós não temos um espírito. Quando a gente tem um espírito, raciocina tendo, sente tendo um espírito, vive tendo um espírito, aí realmente a porta é larga. Mas quando a gente assume que junto com isso, essa consciência de que a gente carrega para nós um volume de responsabilidades e de tomada de consciência muito, muito significativo em nossas vidas. Que vai nortear as nossas escolhas e que vai nos fazer mais seletivos. Hoje
a instrumentalização que nos traz o Espiritismo é para que nós sejamos mais seletivos. Os instrumentos que o Espiritismo vem nos trazer, as ferramentas são para nos tornar mais seletivos, que é foco no livre-arbítrio, foco aqui. Então, cada reencarnação é traz em si consequências do exercício de liberdade que nós exercitamos aqui e agora. E muitas vezes nós confundimos liberdade com a libertinagem, ou seja, aquele exercício irresponsável dessa liberdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí sim, é uma liberdade com Jesus. E é interessante a gente ir percebendo que na proporção que a gente vai evoluindo, nós vamos tomando mais consciência das coisas e da vida, do meio do qual nós estamos inseridos. E aí nós vamos ficando mais sábios. É isso mesmo, mais sábios. Cada dia nós estamos mais sábios. Cada dia nós recebemos mais informações e geramos mais conhecimento. Agora, o que nós fazemos com esse conhecimento é outra coisa. Aí entra o livre-arbítrio. Porque o conhecimento é uma nota de 100. Ó, vamos pegar de 200 agora, que tem mais valor um bocadinho, né? O conhecimento é uma nota de 200. O que você faz com ele? O que você faz com a nota de 200? Se eu ganhar uma nota de 200 agora, o que eu vou fazer com ela? Se nós somos 30 aqui, são 30 formas diferentes de gastar essa nota. O conhecimento também, hein? Pode dar para os pobres, né? Não fica nem 5 minutos na mão de um, algum outro já vai colocar debaixo do colchão, vai deixar lá morfando, vai perder completamente o senso de utilidade dela, porque não vai gerar benefício nem para si, nem para ninguém. Então, assim também é o conhecimento. Às vezes o conhecimento chega, por exemplo, eu sou imortal. Olha só. Eu sou imortal, gente. Olha o que é isso. Eu não vou morrer nunca. O que eu faço com isso? O que eu faço com essa informação? Que proveito que eu tiro disso nessa encarnação para mim? Como isso vai gerar uma esperança em mim? Como será diferente para mim conjugar o verbo esperançar a partir desse entendimento, a partir desse conhecimento? Não é o verbo esperar, não, o verbo esperançar. Que é aquela espera ativa, com um olhar lá na frente. Não aquela espera cômoda. Então, eu sou imortal. A imortalidade, gente, é uma dádiva divina para nós. Deus é eterno. Quando foi dito que nós nos parecíamos com Deus, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós achamos que Deus se parecia conosco. Mas nós que nos parecemos com Deus. Mas é espiritualmente. Deus é eterno, nós somos imortais. Então, se nós somos imortais, é porque nós somos criados. E nós somos imortais desde o momento que nós fomos criados. Enquanto que muitas religiões, muitas escolas religiosas, muitas correntes de pensamento, muitas correntes filosóficas, acreditam que nós somos imortais a partir de agora, dessa encarnação. Aí Deus fica muito injusto e muito cruel, porque essa encarnação a gente vê muita diversidade adversa, que não condiz com o último dos atributos de Deus, lá na questão 12 do Livro dos Espíritos, que é: Deus é soberanamente justo e bom. E se a imortalidade é só a partir de agora, aí Deus se esvai, essa consciência divina. Então, como é que é esse perfil de Deus para mim? Eu preciso de buscar isso, porque eu ainda estou... Deus é muito confuso dentro das nossas consciências, dentro do nosso entendimento. A gente acha que Ele castiga, esquece que Ele é soberanamente bom, mas que é soberanamente justo. Então, aquilo que nós chamamos de castigo precisa de ser visto diferente. E às vezes a gente quer que Ele nos beneficie, que Ele nos privilegie. Mas Ele é soberanamente justo. Ele é bom sim, mas Ele é soberanamente justo também. Isso precisa caminhar junto.
E isso vai estabelecendo um perfil divino que serve como tese para os meus raciocínios e para os meus sentimentos, inclusive, que às vezes chocam-se com esse atributo de Deus. E aí Deus entra em choque dentro de mim. E o que acontece com a minha fé? Começa a balançar. Tem hora que fica desse jeito, assim, e balança tanto e cai tanto, que a criatura às vezes perde até o desejo de viver e parte para o autoextermínio. Então, como conviver com isso? O Espiritismo chega e traz para nós uma fé raciocinada, a bandeira do Espiritismo, é uma das bandeiras do Espiritismo, para que a gente comece a construir a nossa casa mental sobre a rocha, para que na hora que vier esses ventos, essas tempestades, essas coisas que acontecem com a nossa vida, que é a perda de um ente querido, que é um desafeto, é uma perda de um afeto, é a perda de uma riqueza, de uma fortuna, é a perda de um bem material. Aí a gente arreia. Por que arreia? Porque sobre que valores nós estamos construindo a nossa casa mental? Sobre que rocha? Então, isso precisa, a gente repete isso muito, gente, porque é preciso repetir para nós, para que a gente vá decorando isso, vai internalizando isso. Quantas vezes nós espíritas já ouvimos estudos sobre reencarnação nessa vida? Muitas e muitas vezes, a cada hora é uma abordagem diferente, mas muita coisa é repetitiva. Mas nós precisamos dessa repetição para que a gente vá criando fixação. Porque senão entra aqui, sai aqui. Por isso Jesus repete isso para nós o tempo todo. Jesus. Questão 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem, aos homens, para lhe servir de guia e modelo? A humanidade, para lhe servir de guia e modelo? Os Espíritos respondem, vede Jesus. Mas vamos ver a pergunta? Qual é o tipo mais perfeito? O que é tipo? Tipificação. Gravação na nossa mente. E Jesus grava isso de uma vez só? Ele vem gravando isso desde o momento em que nós fomos confiados a Ele. E gravou a primeira gravação nos 10 mandamentos, para que a gente fosse repetindo aquilo, pensando naquilo. E vem depois os profetas e vai trazendo para nós. E vai gravando isso. Aí depois Ele mesmo vem com o Evangelho. E aí fala, agora, ao invés de falar só, eu vou falar, ensinar. E vou falar para eles que esse ensinamento não é meu, que é do Pai, que é oferecer, eu sou esse tipificador mais perfeito que Ele tem oferecido para a humanidade. E além disso, além de falar, eu vou também exercitar isso para eles, eu vou exemplificar isso para eles. Para quê? Para que isso tipifique na consciência deles. Mas a gente deleta, a gente vai esquecendo. Então, quando a gente... Mas você já falou isso, Vicente, ou eu já ouvi isso 1000 vezes, nós já ouvimos o Evangelho infinitas vezes. Nós necessitamos dessa repetitividade para que a gente grave. Até que a gente grave. Na hora que a gente gravar isso, e fixar isso, e internalizar isso, na hora que vier de novo a informação, nós já não vamos absorver só aquela informação, nós já vamos potencializar aquela informação, porque nós já gravamos, e se nós gravamos, nós já pensamos muito naquilo. E aquela informação que vai chegar com caráter de repetitividade, ela vai gerar efeitos novos no nosso entendimento. Porque o conhecimento é acumulativo. De uma coisa nós vamos aprendendo outra, que vamos aprendendo outra, que vamos aprendendo outra. Mas se nós não aprendemos essa, nós não temos como pegar de cá. E se está sendo repetitivo, é para forçar que a gente volte a pensar naquilo e volte a meditar naquilo. Que aquilo é um valor espiritual. Que aquilo é um componente daquele tesouro que Jesus fala para a gente começar a investir nele, que é o tesouro no céu íntimo. E que a gente precisa de ir abrindo mão dos tesouros da terra. Então,
a gente vai falando, vai repetindo, e vai pensando, e cada vez mais a gente vai fixando isso, gravando, vai tipificando. O que é tipificar mesmo, gente? Lembra da máquina de escrever? Ó, na folha do papel. Ela tem um tipo na ponta daquela hastezinha ali que bate no papel e grava a letra no papel. Só modernizou hoje. Os computadores hoje tipificam da mesma forma, só que alguns a laser, impressora a laser, mas é uma tipificação da mesma forma. Antigamente, lá no interior, como é que tipificava o gado? A marca, a fogo, no couro. Lembram disso? Agora, hoje já mudou. Hoje é remédio. Só chega a marca é de metal, de ferro, chega, coloca no remédio e vai e coloca no couro. Não queima mais, não. Mas, daí a pouco, o couro começa a queimar pelo efeito químico do remédio. É uma tipificação. O que é que Jesus veio fazer aqui? Tipificar na nossa mente as leis divinas. Para ajudar, ele falou, então deixa eu exemplificar. Porque a força do exemplo é inegável, inquestionável. Então, estamos falando de reencarnação e Jesus. Para que a gente reencarna? Para ter a oportunidade de, mais uma vez, receber essa tipificação das leis divinas na nossa consciência. Onde estão escritas as leis divinas? Na vossa consciência. Mas nós precisamos de acessar, né? Tipifica uma página de um livro. Tipifica um livro. Através da impressora. Eu tenho que ir lá e ler esse trem. Eu tenho que ir lá e ler e interpretar essa página desse livro. O livro da vida está aqui. Hã? Ah, é? Dia Mundial do Escritor hoje? Aí, gente, nós estamos tipificando aí no Dia Mundial do Escritor, trazendo para a nossa reflexão a questão da tipificação. O que é educar? Tipificar na consciência, na mente daquele espírito, novos caracteres. Questão 685, livros espíritos. Educação é a arte de formar caracteres. O que é formar caracteres? Tipificar aqueles caracteres agora condizentes com as leis divinas. Para quê? Para que aqueles caracteres formados, exercitados, passem a constituir um caráter novo. Que é essa estrutura de personalidade, essa estrutura psíquica, essa estrutura espiritual, resultado do exercício de vida de cada um. O fulano de tal é mau caráter. O que é isso? Ele tem alguns caracteres que não estão de acordo com a lei divina. O fulano de tal é um ótimo caráter. Vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, vamos ver, o homem de bem. Aí nós vamos ver o que são os caracteres do homem de bem, que estão tipificados na consciência daquela criatura. E que ele vai, o homem bom, tira o bem do tesouro do seu próprio coração. Não é assim que Jesus falou para nós? Traz em si, está tipificado nele. É fruto, a árvore boa só pode dar fruto bom. A árvore má não pode dar fruto bom, não tem como. É da natureza dela dar fruto azedo, dar fruto amargoso, fruto venenoso. Aí é preciso a gente entrar para dentro da gente e falar assim, que árvore que eu sou, que eu estou sendo, como estão os meus frutos, o que eu tenho feito, o que eu tenho contribuído, com que frutos eu tenho contribuído nessa encarnação para o coletivo, para o mundo. Porque o primeiro beneficiário sou eu. Quando eu produzo um fruto bom, está aqui dentro. A gente às vezes quer se arvorar em fazer caridade lá para fora e esquece de plantar a caridade, as bases da caridade aqui dentro. Cada um de nós, falando de caridade, é como um forno. Nós só vamos aquecer o entorno depois que estiver aquecido aqui dentro. Aqui dentro, aqui dentro.
Então, é disso que e para isso nós precisamos de reencarnações. Para quê? Para a gente ir aquecer aqui dentro é opção de cada um, é livre-arbítrio. Porque de repente pode ficar vazio. Posso deixar vazio. Não vai ficar vazio eternamente, de jeito nenhum que não vai. Por quê? Porque nós estamos sob a égide da lei de progresso. E de uma forma ou de outra nós vamos encher essa casa mental nossa. Nós vamos. Está lá no Evangelho de Jesus, quando fala do... E quando o espírito imundo tem saído do homem, desvinculações, por causa de postura nova, frequência nova dessa criatura. Tem saído do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, e não encontrando, diz: vou voltar para a casa de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida, adornada. Então entra ali, levando consigo outros 7 espíritos. E são os atos desse homem piores do que anteriormente. Ele está falando de quê, gente? É dessa relação que nós temos, de nós com as influências espirituais da nossa vida, e nós com as nossas escolhas, nós com os nossos comportamentos, nós com os nossos valores, a nossa casa varrida, desocupada, varrida e adornada, que são os adornos, nós com os nossos valores de ilusão. Isso tudo é consequência de livre-arbítrio. Os espíritos influenciam na nossa vida o tempo todo. Nós fomos lá para o 14º, lá para frente agora. Influência dos espíritos na nossa vida. Eles influenciam na nossa vida o tempo todo. Mas de que natureza são os espíritos que influenciam a nossa vida? Quem vai definir isso? Livre-arbítrio. O padrão vibracional que eu escolho para mim, eu vou atrair esses espíritos de acordo com esse padrão vibracional. Porque os semelhantes se atraem, os afins se atraem. Nós estamos sintonizados com a espiritualidade toda. Nós fomos lá na questão 100 e seguinte do Livro dos Espíritos, na escala espírita, lá no Livro dos Espíritos, a pergunta número 100 e seguintes, traz para nós as características desses espíritos, com os quais nós lidamos no nosso dia a dia. Quem tem que lidar? Eu. Com quais eu vou lidar? Com os que eu escolher. E como é que eu escolho? Com minha frequência mental. Com o meu padrão vibracional. O que eu estou pensando? O que eu estou sentindo o tempo todo? Aí vai caracterizar a qualidade da reencarnação que eu estou tendo aqui agora. Às vezes atormentada por influências negativas. E às vezes agradável, por estar comungando, por estar se alimentando de energias boas, por causa da convivência e sustentando esse padrão vibracional em cada um de nós. Livre-arbítrio, de novo. Está tudo muito esquisito, está tudo muito difícil. Tem saída não? Claro que tem. Você quer sair? Aí já é outra coisa. Porque muitas vezes nós preferimos seguir as nossas conveniências em detrimento da nossa consciência. Sabemos o caminho de saída, mas as conveniências que geram gozos para nós aqui agora são mais fortes dentro de nós do que a nossa consciência em tomar novos rumos, novos caminhos, escolher novos caminhos. Aí às vezes nós preferimos e temos preferido seguir as nossas conveniências, embora a nossa consciência nos cobre. E quanto mais nós sabemos disso e temos consciência disso, mais nos incomoda, e mais nos frustra, e mais nos incomoda, e mais nos desagrada. Porque nós já sabemos o caminho, mas estamos presos, apegados a conveniências. Isso é altamente adoecedor do corpo físico. Porque o corpo físico é a lixeira da alma. Os lixos mentais vão sendo desaguados, vão sendo descartados no corpo físico, em forma de desequilíbrios físicos, que por sua vez geram doenças que a ciência chama de doenças psicossomáticas. Por causa do nosso psiquismo, vamos afetando o nosso corpo físico.
Por causa de quê? Livre-arbítrio. Um juízo. É uma arbitragem livre. Nós somos, é o que a Diva falou. Faço o que eu quero e como é que é? Faz o que você quiser e se dando para lá. Será que é assim? Tem sido assim? É para cada um de nós entrar para dentro de si e fazer esse levantamento, esse balanço. Porque a nossa reencarnação hoje é uma consequência do nosso livre-arbítrio passado. Nós somos, vamos voltar a repetir essa frase para a gente pensar nela. Nós somos exatamente um produto de nós mesmos. Hoje, nessa encarnação, nós somos exatamente o produto, o resultado, o extrato do nosso livre-arbítrio, do exercício do nosso livre-arbítrio. O produto, o resultado das escolhas que nós fazemos. Então, o que o Evangelho chega na nossa vida alterando? Nos instrumentalizando para que nós sejamos mais seletivos. Que não absorvamos qualquer coisa. Que não consumamos qualquer coisa. Que não produzamos qualquer coisa. Senão o resultado será o mesmo de ontem. Porque mesmo comportamento, mesmo resultado. Sim? Fundamental. Você falou hoje, meio que virou uma chave aqui na minha cabeça, e uma aluna minha até comentou isso comigo essa semana, que ela estava vendo uma palestra de uma médium famosa aí, não sei falar muito bem, mas que as pessoas que estavam perguntando, perguntaram para ela, mas tipo assim, você sabe que você foi nas suas outras vidas? Uma coisa assim. Aí ela, não existe outras vidas. Aí o pessoal ficou assim, como assim não existe outras vidas? A vida é uma só, existem novos corpos, mas a vida é uma só, a gente só vai reencarnando, tanto que fala reencarnar. Sim. Nessa conotação aí, sim. É a mais correta. E ter essa noção de que não acaba, ela é contínua. O que você falou hoje virou uma chave, nós somos imortais. Sim. Tudo bem, gente? Alguma dúvida sobre essa questão do livre-arbítrio? Do que nós falamos aqui hoje? Ficou alguma dúvida? Perguntem, por favor, se tiver ficado. Porque esse é o nosso momento. Dentro do que nós falamos. Porque nós temos um universo de estudo e de reflexão sobre isso aqui. Nós estamos perguntando só sobre o que nós conversamos aqui hoje. Tá? Porque na medida que nós começarmos a exercitar o nosso raciocínio, associando essas ideias que nós estamos discutindo aqui hoje, nós vamos entrar num universo de conhecimento novo sobre a nossa responsabilidade pessoal, sobre isso, e sobre as consequências das nossas causas, os efeitos das nossas causas, que está lá no primeiro mandamento que nós estudamos semana passada. Eu sou o Deus zeloso que visito a iniquidade do pai no filho na terceira ou quarta geração. Primeiro mandamento. E a gente ainda fica, por desconhecimento total, ainda ficamos repetindo que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E ainda costumamos emendar que é ao próximo como a si mesmo. Isso só veio acontecer 1 milênio depois com Jesus, que veio nos ensinar isso. O primeiro mandamento fala de justiça, é de responsabilidade pessoal, é de consequência de exercício de livre-arbítrio. É de lei de causa e efeito sobre livre-arbítrio, porque o pai que desencarna, ele retorna ao plano espiritual, aquele espírito que desencarnou como pai, vai se situar no plano espiritual, nessa imortalidade, e vai voltar aqui para ajustar-se dentro daquilo que ele desajustou, porque ele é iníquo. O que é isso? Repetidos equívocos, repetidas transgressões às leis divinas. Então ele vai desencarnar como pai, retornar ao plano espiritual e depois voltar como filho. Só tem jeito de voltar como filho. Então, está falando exatamente de reencarnação.
Ele vai voltar, ele vai reencarnar. Desencarnou como pai, vai reencarnar. Terceira ou quarta geração, vai gastar umas 3 ou 4 gerações para isso. Segundo mandamento. Já falamos aqui semana passada que hoje parece que a coisa está mais acelerada. Está tão acelerada que nos últimos 172 anos, de 1850 para cá, 7 bilhões de almas chegaram aqui. Então deu uma disparada do lado de lá. Então nós estávamos aprendendo uma coisa há quase 4.000 anos atrás, que era de 3 ou 4 gerações. Via de regra, sim. Mas há momentos, nós estamos em franca transição planetária. E que essa questão temporal é de acordo com a necessidade do espírito. Tanto é que, mesmo nesse primeiro mandamento, há reencarnações que são imediatamente após o desencarne, porque aquele espírito é tão agressivo, ele é tão nocivo, se ele ficar livre no plano espiritual, que ele precisa de ser catado e jogado na carne de novo. Mas aí não tem livre-arbítrio para ele. Aí é reencarnação compulsória. Aí é reencarnação compulsória. Ou seja, o que é isso? Independe da vontade daquele espírito. É o poder do bem, defendendo o bem e constrangendo, sim, a liberdade daquele espírito, sim, mas em benefício do coletivo. E em benefício de um programa de redenção da humanidade, de um projeto de redenção da humanidade que está sob os cuidados de Jesus. Coordenado, comandado, guiado, executado sob o comando do Cristo. Mas no plano espiritual ele também não pode aprender lá? Pode aprender lá. Podemos aprender lá, sim. Mas, questão 132, livros espíritos. Não é essa aqui, Theo? Qual o objetivo? Uma vez nós discutimos aqui, o Theo foi para o livro e pesquisou, como é que a memória fica, né? No outro momento que a gente estava estudando aqui, há uns 4, 5 anos atrás, né? Questão 100, qual o objetivo da encarnação? Aí lá nós vamos ver que dentro disso existe a trindade universal. Deus, Espírito e matéria. Então, Deus criou o Espírito, Deus criou a matéria. Mas essa relação entre Espírito e matéria, para que a gente aprenda com a matéria e a matéria também se desenvolva em função da nossa ação, esse aqui é uma relação de mão dupla, que nós necessitamos dela. Que é a resposta que está lá na questão 132 do Livro dos Espíritos. Objetivo da encarnação, que é a necessidade que o espírito tem de conviver com a matéria, a necessidade que o espírito tem de conviver com a incerteza, porque não sabemos nem se nós vamos estar ricos desse jeito que nós somos hoje, amanhã, ou mais pobre, ou mais bonito desse jeito que nós estamos hoje, assim, não vai estar tão bonito amanhã. Não sabemos se nós vamos estar encarnados amanhã, com essa saúde maravilhosa que nós estamos aqui amanhã. Essa incerteza é para que a gente se vincule à matéria, sim, mas não esqueça de que há um ser maior. Que haja essa vinculação com o Pai, que é aquela força maior que nos dá essa garantia chamada fé. Como é que essa fé anda? Então nós precisamos de conviver com essa vicissitude da vida, que é dentre essa dificuldade com a vida, mas que tem também essa conotação de incerteza que nós temos sobre a vida. Nós não sabemos se os cabelos da sua cabeça estão contados, seus dias estão contados. Nós não sabemos a hora. Isso gera em nós uma incerteza que nós buscamos uma segurança maior. Então nós precisamos de conviver com isso. E aí ele arremata, porque o espírito necessita contribuir com a parte que lhe toca na obra da criação. Como é que ele faz isso? No plano espiritual, contribui, mas o mundo não se resume em espiritual. Existe um material. E como é que Deus age na matéria? Por intermédio do Espírito. Então, por isso a necessidade da encarnação do Espírito. Para que ele também vá se desvinculando da matéria e se espiritualizando cada vez mais, para ele ir crescendo para o Pai. É? Aprende no plano espiritual e faz a prova no plano. E vice-versa. Aprende no plano material e vai
dar continuidade de execução no plano espiritual, porque lá também existe, a vida continua. E o que nós aprendemos aqui, nós levamos para lá. Quem fala isso para nós é Emmanuel. O que ele fala para nós? Primeira frase do livro Pensamento e Vida. A casa mental é o espelho da vida em toda parte. O que ele está falando? Onde você vai, você se leva. Onde você está, você se reflete. Tranquilo? Então, gente, a sequência, semana que vem nós vamos dando continuidade nessas abordagens do tema estudado, que é reencarnação, relacionando com os demais princípios fundamentais. Esse é o projeto, essa é a proposta, para que a gente vá fazendo esses links, fazendo essas ligações e vá aumentando a nossa visão de nós mesmos, de Deus, do mundo, do meio no qual nós estamos inseridos, do momento que nós estamos vivendo, e chamando para cada um de nós a responsabilidade de cada vez mais nos esforçarmos para sermos melhores. Tá? Nós vamos interromper o nosso estudo por hoje. Semana que vem estaremos aqui de volta. Semana que vem já é no mês que vem, né? Daqui a 7, primeiro? Dia 1º, segunda-feira que vem, dia 1º de agosto. Já, o ano está acelerado, né? É agosto e será um gosto estar com vocês novamente. Tá, gente? Muito boa noite a todos, muito obrigado pela presença, pela participação, pelas energias boas, pela caridade da ajuda que nos deram. E até segunda que vem, dia 1º de agosto. Fiquem com Deus e muito boa noite a todos.